Boa tarde, graça e paz seja na vida de todos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 16 de Gênesis e o meu título é Agar e Ismael, ou o nascimento de Ismael. Sarai, a mulher de Abrão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abrão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava, talvez assim por meio dela eu possa ter filhos. Abrão concordou com o plano de Sarai e assim ela deu Agar para ser concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão estava morando em Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Aí Sarai disse a Abrão: por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços, e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é eu ou se é você, Abrão. Abrão respondeu: está bem, Agar é sua escrava, você manda nela, faça com ela o que quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la tanto que ela fugiu. Mas o anjo do Senhor encontrou-a no deserto, perto da fonte que fica no caminho de sul, e perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem? Para onde você está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Vamos parar aqui, né? Nós vemos Sarai com uma ideia brilhante para dar uma forcinha, um empurrãozinho para que as promessas grandiosas de Deus pudessem ser cumpridas. E ela pega a sua escrava, essa escrava veio do Egito, junto àquela viagem que Abrão e Sarai fizeram ao Egito, quando a terra estava com fome, né? Todos com fome. E Abrão mente ali, e foi uma situação constrangedora, e enfim, eles saem dali levando animais, presentes e escravos. E é dali que aparece essa escrava Agar, que a gente imagina ter sido uma bela mulher. E Sara, olhando para si, não podendo ser mãe, o tempo de fertilidade havia passado, e ela olhando para as promessas, uma promessa grandiosa e nada nas mãos, se desesperou e falou com Abrão que pegasse a sua serva, tomasse a serva, fizesse dela sua concubina e tivesse ali filhos com ela. E Abrão passivamente aceitou a proposta. Isso é muito importante aqui, porque não é só a atitude errada, precipitada de Sara ou Sarai, mas é a atitude passiva de Abrão. Nós vimos isso da mesma novela com Adão e Eva. Eva comeu do fruto, levou o fruto para Adão e Adão comeu passivamente, sem questionar, sem chamar a mulher de louca, comeu do fruto. Aqui Abrão, depois de passar por uma experiência com Deus, o próprio Deus fazendo uma aliança com ele, firmando para ele a respeito da sua descendência ser grandiosa, ele aceita, ele não fala nada. Existem duas maneiras que nós temos para errar. Uma é errando mesmo por nossa própria ideia, com nossas próprias atitudes. Outra é simplesmente não falando nada, sendo passivo, mas participando.
Isso não diminui a responsabilidade da pessoa. Ela sendo passiva, vai dar a mesma questão, o mesmo problema. E Abrão então aceita, ele dorme com uma escrava, ela engravida e a colheita aqui já começa muito antes do que Sarai e Abrão poderiam imaginar. Existe um ditado que diz, quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Agar se sentiu empoderada. Ela começou a se sentir e humilhar a sua senhora, e aproveitando ali daquela situação de estar grávida de Abrão, e ela começa a humilhar a sua senhora. Sarai vai a Abrão, conta para ele tudo que está acontecendo e fala com ele: oi, vamos resolver isso aqui, a culpa é sua, né? Vamos ver o que a gente faz aqui, porque Deus é que julgue aí entre mim e ti de quem é que está errado. Quer dizer, ela estava errada de falar uma coisa dessa. Ela teve uma atitude errada, Abrão uma outra atitude errada de ser passivo, de entrar na loucura dela, e eram os dois que tinham errado. E ele fala para ela: olha, a escrava é sua, faz o que você quiser com ela. E ela faz. Sarai agora começa a humilhar e a maltratar tanto a sua escrava e grávida de seu marido, que ela não aguenta a pressão e foge para o deserto. Uma colheita muito mais rápido do que eles poderiam imaginar. E foi tão tenso que neste momento Sarai nem se importava mais se ela estava grávida, se ela era a mãe do filho de Abrão. Abrão também nem teve como fazer mais nada. E ela foge para o deserto. Chegando ali, junto a uma fonte, ela começa a clamar ao Deus de Abrão, que ela já via Abrão servindo. E o anjo do Senhor aparece para Agar. Temos que reparar nisso aqui. Não foi um anjo, foi o anjo que usa a primeira pessoa para dizer não que Deus iria fazer, mas que ele iria fazer. Então, esse anjo aqui é um anjo muito diferente que nos chama a atenção. Eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho, e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Esse filho será como um jumento selvagem. Ele lutará contra todos e todos lutarão contra ele. E ele viverá longe de todos os seus parentes. Então Agar deu ao Senhor este nome, o Deus que vê. Isso porque ele havia falado que ela havia perguntado a si mesma: será verdade que eu vi aquele que me vê? E por isso que esse poço fica entre Cádiz e Bered, e chamado de o poço daquele que vive e me vê. Agar deu um filho a Abrão, e ele pôs o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Olha só que cena linda a dessa escrava Agar. Ela começa a clamar pelo Deus de Abrão. E Deus atende ao clamor dela. Uma escrava egípcia que adorava a vários deuses ali no Egito, mas que clamou pelo Deus de Abrão.
E é bonito aqui porque ela começa a se questionar: será que eu vi a Deus? Será que ele me viu? Então coloca o nome ali daquele lugar de Deus, daquele lugar que vive e me vê, o poço daquele que vive e me vê. Deus nos vê. Às vezes parece que estamos sozinhos, como Agar ali naquele deserto, grávida, com tudo contra ela, fome, animais perigosos, e ela clama a Deus. Deus viu Agar, Deus me vê, Deus te vê. Toda luta que estejamos passando, pode parecer que estamos sozinhos, mas não estamos sozinhos. Deus está conosco e Deus nos vê e Deus nos ouve. Deus ouviu Agar, atendeu a oração de Agar, deu instrução e promessa para essa escrava egípcia que clamou por ele. Por que Deus não faria por nós, por mim e por você? Nós temos essa tentação de nos ver sozinhos, de nos ver desamparados, de achar que a nossa dor é grande demais, é forte demais, mas Deus está vendo. Deus está assistindo tudo e Ele tem planos, Ele tem projetos, e o que Ele nos diz é: espera com confiança no Senhor, porque Ele vai atentar para o nosso problema e para a nossa dor. E Agar, ela volta para sua senhora e ela tem ali o seu filho, e o filho de Abrão é chamado de Ismael. Esse Ismael vem ser o pai dos ismaelitas, os piores inimigos de Israel. Uma colheita muito numerosa. A bênção de Deus sobre os descendentes de Abrão era ser numerosa. Tanto seria para Isaque quanto para Ismael. É semente de Abrão, é descendência de Abrão. Tanto a descendência de Isaque veio a ser numerosa, como a descendência de Ismael veio a ser numerosa. E depois nós vamos ver caminhar em toda essa história os ismaelitas, os piores inimigos do povo de Israel, os que mais dificultam os cumprimentos das promessas de Deus na vida do povo judeu, do povo de Israel. E eles se julgam filhos de Abrão e com direito à Terra Santa. E isso Deus não prometeu a Ismael, à descendência de Ismael. Disse que eles seriam numerosos, mas não disse que daria aquela terra para eles. Então está errado. Não é a vontade de Deus que essa descendência de Ismael, ela venha brigar pela terra que foi prometida a Abrão, porque ela é prometida a Abrão, a Isaque, a Jacó, a descendência que Adão traz para Abrão, e não a descendência que Sarai e Abrão ali passivamente tentaram passar na frente de Deus. A nossa colheita sempre é maior do que nós plantamos. Uma plantação de alguns grãos de milho geram várias espigas e centenas de grãos em cada espiga. Por isso, escolher plantar coisas boas, para que no futuro nós tenhamos um grande número
de colheita, uma colheita farta de coisas boas. Porque o que nós escolhermos plantar de ruim, a colheita também será farta. Que nós possamos aprender a não dar uma mãozinha para Deus enquanto esperamos. Que nós possamos aprender a não sermos passivos quando o pecado e o erro for oferecido a nós e que a gente venha pensar que por sermos passivos não estaremos sendo errados, porque estaremos. Que nós possamos tomar a atitude de clamar a Deus quando estivermos numa situação difícil e não buscar a homens. Buscar a Deus, como Agar buscou a Deus. Amém? Fica essa palavra, essa meditação para as nossas vidas e que Deus te abençoe.